Deus, louvado seja, Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pela palavra devocional, muito obrigado, Senhor, por aqueles que chegaram, Pai, na live, por aqueles que estão aqui, Senhor, presente, muito obrigado, Deus, pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado, Senhor, pela presença do teu Espírito Santo atuando em nossas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor, ó Deus, o teu filho, o pastor Carlos Salles, diante de ti. Pedir, ó Deus, que as tuas bênçãos estejam sobre ele, que a tua direção, que a direção do teu Espírito Santo esteja, Senhor, sobre a vida do pastor Carlos Salles. Ó Deus, toma o Senhor, que não seja ele falando, mas que seja, Senhor, o teu Espírito Santo, através, Senhor, da sua boca, através da sua vida, através, Senhor, do que vai ser ministrado nesta noite, Senhor, através do teu filho. Ó Deus, usa o Senhor conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme, Senhor, o querer do teu Espírito Santo. Ó Deus, unja o Senhor do alto da cabeça, a planta dos pés, as plantas dos pés do alto da cabeça, fazendo, Pai, com que se cumpra nele, Senhor, o teu querer. Com que se cumpra nele, ó Pai, as tuas promessas, com que se cumpra nele, Senhor, a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. A tua palavra também diz, Senhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que o Senhor preparou para nós esta noite. Por isso, Senhor, prepara os nossos corações para receber do Senhor, do teu Espírito Santo, que o Senhor preparou diretamente do coração do Senhor para nós. Assim, Senhor, seja com teu filho, seja, Senhor, com ele, Pai, ungindo sua boca, ungindo seus ouvidos, ungindo, Senhor, cada palavra que vai sair da boca dele, Pai, que seja o Espírito Santo falando através do pastor Carlos Salles, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Eu quero, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero estar trazendo aqui o Salmo 91, e também nós vamos estar indo de encontro também Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, porque na realidade, amados irmãos, nós sabemos que tem levantado coisas assim que tem tirado a nossa paz. Essa nossa live hoje que nós estamos fazendo, ela já caiu mais de 10 vezes. Então, isso tudo para tirar, as pessoas do foco. A pessoa talvez está lá assistindo o vídeo, daqui a pouco cai de novo, a pessoa acaba desistindo de ver. Então, tudo para tirar o foco, E a gente sabe que talvez nem precisa você clicar em algum site pornográfico, alguma coisa que tem alguma coisa de sexualidade, tu não precisa nem clicar, que ele já vem para tu no visor do Facebook, no visor do notebook, do celular. Tu não precisa fazer nada, que já vem. Agora, quando tu fala a respeito da palavra de Deus, quando tu começa a pregar, é um tanto de proibição que a gente não sabe de onde vem tanta proibição de pregar o evangelho, de falar do poder de Deus. Não pode cantar um louvor do irmão, não pode cantar um louvor do outro, porque é proibido, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a gente não sabe mais o que fazer, mas a gente conta, com o nosso Deus, a gente clama a Ele, e a gente pede a Ele para que Ele esteja nos ajudando nessa parceria aí, que Ele venha tomar o primeiro lugar no nosso meio nesta noite, amém? Então o Salmo 91, ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então, Senhor, seja o Senhor a estar batalhando as nossas causas, seja o Senhor, ó Deus, a estar levantando como general de batalha, Senhor, colocando por terra, Senhor, toda a potestade que tem que ser levantado contra este culto, ó Pai, contra, Senhor, as pessoas estarem entrando por essas portas, ó Pai, porque o que vemos, ó Pai, são potestades, Pai, de impedimento, são potestades, ó Pai, que tem aprisionado, Senhor, aleluia, e cegado, Senhor Deus, aqueles que querem entrar, Senhor Deus, para te servir. Então nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja dissipando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, e colocando por terra, Senhor Deus, todo o mal, aleluia, desse impedimento, ó Pai, que as pessoas possam, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, louvando, engrandecendo e magnificando o Teu nome juntamente conosco, em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, aleluia, a partir do verso 10, diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, aleluia, com toda súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança, súplica por todos os santos, diz o apóstolo, e também por mim. Nós dizemos também aqui nessa igreja, e também por nós, para que sejamos, aleluia, ao abrir da nossa boca, seja dada a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho de Deus, para a qual nós somos embaixadores em cadeias, para que possa, aleluia, falar dele livremente, como convém falar os santos. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos para a palavra em Mateus capítulo 23, versículo 13 ao 27. Mateus, aleluia, abramos aí Mateus capítulo, aleluia, 23, 13 ao 27. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Mateus 23. Glórias a Deus. Versículo 13 ao versículo 27. Aleluia. Bom é o Senhor. Mateus, capítulo 23, 13 ao 27. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais,
nem deixar entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas orações, pois isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso é nada, pois, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que está sobre o altar. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Aleluia. Limpa primeiro, aleluia, o exterior, ou melhor dizendo, o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas o interior, aleluia, o interiormente está cheio de ossos, de mortos e toda a imundícia. Amém? Glórias a Deus, podeis assentar. Aleluia. Maravilhoso. É Deus. Deus tem cuidado de nós. E nós precisamos, amados irmãos, olhar, aleluia, para o Senhor. Aleluia, buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Nós precisamos buscar o Senhor e colocar a nossa vida no altar. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor, meu Deus, segundo que nós lemos, nós entendemos logo no início o que o Senhor fala a respeito do que nós lemos, versículo 13 em diante. No início, o que ele fala a respeito daqueles que estão entrando, aleluia, no reino de Deus. Ele diz assim: vós não entrais no reino de Deus, nem deixa aqueles que querem entrar. Vocês têm proibido, aleluia, estas pessoas de entrar no reino de Deus. O Senhor, ele está apontando o dedo para os escribas e fariseus. Quando o Senhor, ele tem uma palavra para a minha vida, ele tem uma palavra para mim e para você, e por todos aqueles que estão à nossa volta, e nós precisamos diligentemente prestar atenção em tudo que o Senhor tem nos instruído, em tudo que o Senhor tem falado para conosco, para que nós não estejamos no lugar de escribas e fariseus. Por que, pastor Carlos? Porque o Senhor está falando assim: olha, preste bem atenção, o que o Senhor fala comigo, o que o Senhor fala contigo. Ele diz assim: olha, vinde, como que o Senhor fala? Vinde
conforme estáis. O Senhor está falando o quê? Vinde conforme estáis. O que o Senhor quer dizer com isso? Vinde conforme estáis. Ele está querendo dizer que é para você vir conforme você está. Por quê? Porque você não consegue melhorar a tua vida para chegar na presença do Senhor. Você não consegue. Você se arrepende dos seus pecados e você vem diante do Senhor conforme você está, por causa de quê? É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, o Espírito Santo, quem vai trabalhar, conforme diz a nossa missionária Vera, paulatinamente, dia após dia. Obrigado, Diácono William. Dia após dia, o Espírito Santo do Senhor, Ele vai fazendo o quê? Trabalhando em nossas vidas. E muitas vezes a gente, conforme os escribas e fariseus, conforme eu tenho falado com vocês a respeito, que eles atam feixes pesados. O que quer dizer atar feixes pesados? Ele traz a lei, ele traz ali as ordenanças do Senhor, ele fala, você só pode vir dessa forma, você não pode vir de qualquer maneira, mas o Senhor diz, vinde conforme estáis. O Senhor, Ele está falando, meu amado irmão, para que nós venhamos dar a entender aquilo que o Senhor tem dito. Ele diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem é? Esse é quem? Este é Jesus, o Nazareno. Este é quem? Esse é o nosso Pai que está no céu. Então, muitas vezes, amados irmãos, as pessoas estão querendo vir, mas quando nós chegamos no recinto, quando nós chegamos no lugar de adoração, quando nós chegamos na presença, na casa do Senhor, as pessoas olham para A, a pessoa olha para B e fala, essa tua saia está muito curta. A pessoa fala, olha, o teu peito está pulando para fora. Olha, o que está acontecendo contigo? Você está em adultério. Olha o que está acontecendo contigo. Você está em fornicação. Olha, você está em prostituição. Mas o Senhor está falando, vinde conforme está. E quem vai trabalhar na tua vida é o Espírito Santo. Quem vai convencer você, aleluia, do juízo. Ele vai convencer você do pecado. Ele vai convencer você, o Espírito Santo. E muitas vezes a gente toma o lugar de Deus. E a gente quer obrigar a pessoa, parece que a gente garra no colarinho, dá uma balançada assim, olha, você tem que melhorar, senão vou arrebentar você. Não, não é isso. O Senhor, Ele vai trabalhar, o Senhor, Ele vai fazer. E a gente precisa entender que não foi assim comigo, não foi assim contigo, mas muitas vezes, amados irmãos, a gente acha que nós já nascemos no Evangelho conforme nós estamos agora. E nós não damos à pessoa o passo a passo conforme nós tivemos o passo a passo. Jesus, Ele diz assim, deixai vir a mim as criancinhas. Por quê? Diz assim, e não as impeçais, porque dela é o reino dos céus. Ele está dizendo isso por causa de que o Senhor está dizendo dessa maneira. Porque, amados irmãos, quem chega, aleluia, na igreja, e ele é recente na fé, ele é novo convertido, ele, espiritualmente falando, ele vai tomar leitinho espiritual, ele vai comer papinha. Se você der para um bebê arroz com feijão, você vai matar ele. E assim é a pessoa que chega no Evangelho. Ela tem muita sede, mas vai devagar com ela, senão ela se arrebenta. A gente precisa ter esse entendimento, e muitas vezes a gente não tem esse entendimento. Mas o que nós temos encontrado, meu amado irmão, minha amada irmã, pessoas impedindo que você cresça, e pessoas impedindo que você se destaque. Fala, não, olha, a minha igreja, ela tem que se destacar, a minha igreja é a melhor da região. O meu pastor é o melhor da região. A gente não tem prazer em ver o crescimento do outro.
A gente precisa ter prazer em ver as outras pessoas crescendo. E se elas têm dificuldade em alguma área, a gente precisa falar: eu estou aqui porque deve é. Se você precisar de alguma coisa, eu estarei contigo, porque eu quero ver você crescendo também. A gente precisa entender isso. Mas muitas vezes não é assim conforme o Senhor Ele nos instrui que tem acontecido no nosso meio. E nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, nos instruir acerca do reino de Deus, acerca do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós olhamos essa situação, a gente fala assim: olha, do jeito que você está fazendo, eu não quero. Do jeito que você está fazendo, não convém ao santo. Do jeito que você está fazendo, é isso, é aquilo. E a gente não pode, amados irmãos, quando a gente olha o que nós vemos, a palavra do Senhor, ela vem de uma forma assim, bem detalhada a respeito do que Jesus, ele fala aos escribas e fariseus. E ele não tem assim, aquela coisa de falar com jeitinho, não. Ele vai logo trazendo para que eles entendam aquilo que ele quer falar. Ele não tem meias palavras quando ele quer falar com alguém, mas ele vai realmente e traz a palavra na lata. E ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês estão devorando as casas da viúva. Vocês estão chegando na casa das viúvas e está enchendo a pança de vocês, com pretexto de fazer longas orações. Vocês estão defraudando essas pessoas. E nós precisamos entender, meu amado irmão, que Cristo, Ele está dizendo assim: olha, vocês antes de fazer tal coisa, vocês precisam primeiramente e verdadeiramente trazer o que elas precisam, o que elas necessitam. Porque assim, eu tenho sido exemplo para cada um de vocês. Nós precisamos então buscar ao Senhor e falar: Senhor, trata comigo e faz de mim segundo o que tu queres. E quando ele fala essas palavras, a gente vê assim, as palavras de Jesus no capítulo 23 constitui na sua mais severa denúncia contra os líderes religiosos e falsos mestres que rejeitam em parte a palavra de Deus, substituindo a revelação divina por suas próprias ideias e interpretações. Notemos a posição de Jesus. Não é a posição tolerante e uma posição liberal dos acomodados. Não. Aleluia. Jesus, ele não compartilha do clamor do coração, aleluia, dos homens, mas ele compartilha o clamor do coração, aleluia, de seu Pai. Então, por fidelidade à palavra de Deus, Cristo não era um pregador tímido a tolerar o pecado. Ele foi em tudo fiel à sua missão de combater o mal e denunciar o pecado e a corrupção entre os importantes, o amor de Jesus pelas Escrituras inspiradas do seu Pai, bem como pelos que estavam sendo arruinados pela distorção delas, era tão grande que levou a usar palavras tais como hipócritas, filhos do inferno, condutores cegos, insensatos, cheios de rapina, de iniquidade, limpos só no exterior, sepulcros caiados, imundícia, iniquidade, serpentes, raças de víboras e assassinos. Essas palavras, embora severas e condenatórias, foram ditas com profunda dor, porque aquele, aleluia, que morreu pelas pessoas a quem elas
foram dirigidas. Jesus descreve o caráter dos falsos mestres e pregadores como dos ministros que buscam popularidade, importância e atenção das pessoas, que amam, aleluia, serem honrados, que amam os títulos e que com o evangelho distorcido que pregam, impedem as pessoas de entrar no reino de Deus. São religiosos, profissionais, que na aparência são espirituais e não santos, mas que na realidade são iníquos, e fala bem, aleluia, dos líderes espirituais piedosos do passado, mas, aleluia, não seguem as suas práticas, nem a sua dedicação a Deus, e a sua palavra é justiça. A Bíblia ordena aos crentes: acautelai-vos desses falsos dirigentes religiosos, aleluia, a considerá-los incrédulos e malditos, e não dar apoio ao seu ministério, e não ter comunhão com eles. Cristãos que, em nome do amor, da tolerância, da união, não procedem nesses casos como Jesus, quanto aos que corrompem, aleluia, os ensinos de Cristo, das Escrituras, participam das más ações dos falsos mestres, aleluia, desses falsos profetas. Nós precisamos, meus amados irmãos, saber que Cristo, aleluia, Ele está de braços abertos para receber a todos, independente, meu amado irmão, independente, minha amada irmã, o estado que essas pessoas se encontram, porque não foi assim comigo e não foi assim contigo. O Senhor, Ele nos recebeu da maneira que nós estávamos. Quantas pessoas têm chegado diante do Senhor, que era prostituta, que era feiticeiro, que era macumbeiro, que era traficante, que era assassino, que era adúltero. Quantas pessoas chegaram diante do Senhor e o Senhor não fechou a porta para elas, mas o Senhor recebeu cada uma delas de braços abertos e falou: vinde. Ele não, aleluia, falou comigo, contigo, falou: ó, eu quero que você se arrependa primeiro, mas Ele está falando assim: eu convencerei você através do Espírito Santo, eu convencerei você de que você está errado, mas eu, o Espírito Santo, convencerei você do pecado, da justiça e do juízo. Está falando o Espírito Santo. Nós não temos poder de convencimento, nós temos aí a palavra diante de nós, que nós temos como ensinar a palavra, nós temos como exortar através da palavra, mas não fechar a porta para aqueles que estão entrando. E muitos, amados irmãos, têm cometido o pecado de estar julgando a A, julgando a B, e falando assim: olha, não vai naquela igreja, olha, não faz isso, não faz aquilo, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Quantos têm cometido esse pecado? Quantos têm fechado a porta para as pessoas entrarem? E nós precisamos entender que há juízo severo para essas pessoas. O Senhor está chamando elas de sepulcros caiados, o Senhor está chamando elas de escribas, de fariseus, está chamando elas de condutores cegos, porque a palavra do Senhor, ela vem para mim, ela vem para você, e fala que você, nós temos que edificar aqueles que estão à nossa volta, nós temos que levantá-las. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, que nós temos que tirar essas pessoas do fundo do poço. O Senhor está falando que nós temos que estender a nossa mão para fazer toda a diferença na vida dessas pessoas, independente, amados irmãos, o que elas estão fazendo. Nós precisamos, amados irmãos, estar verdadeiramente confiando no Senhor. Eu lembro que nós estávamos aqui na quinta-feira retrasada, nós estávamos aqui reunidos, e estava aqui o pastor Celso Bessa. Ele estava falando a respeito
do líder, né, da metodista, John Wesley. Ele estava falando que John Wesley, ele entra em parafuso e ele, daqui a pouco, ele ficou quase maluco de falar assim: eu quero me santificar. Mas a santificação, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele queria santificar-se por si mesmo. Ele, quanto mais se santificava, quanto mais buscava santificação, ele olhava para dentro dele e via que ainda faltava muito para se santificar. Se nós olharmos para dentro de nós, eu estava comentando hoje lá na igreja de Corumaú, talvez quando nós olhamos para dentro de nós, a gente fala: Senhor, eu não sou capaz de estar diante daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu não sou capaz, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria de pé. Se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua palavra, se não fosse a Tua graça, se não fosse o Teu sangue vertido ali na cruz do Calvário, se não fosse o Teu Espírito Santo que o Senhor deixou como consolador, se não fosse o Teu Espírito Santo que vai na frente, que prepara o caminho, se não fosse o Teu Espírito Santo que verdadeiramente fala comigo, ou quando eu estou no erro, ou quando verdadeiramente me acontece alguma coisa, logo me bate o arrependimento a respeito do Espírito Santo. Se não fosse o Senhor, que seria eu? Mas ele, John Wesley, ele queria se santificar por si mesmo. E daqui a pouco, amados irmãos, estando ele em uma igreja, e o pastor trouxe uma palavra naquela igreja, ele entendeu que é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós estamos de pé. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que nós não diferenciamos das outras pessoas que estão lá fora. Se elas sofrem essas situações, elas não sabem muitas vezes que elas estão sendo condenadas pelos seus afazeres. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância de um homem. A gente precisa entender, quando nós temos esclarecimento a respeito da palavra, o Senhor, ele entra com providência na minha vida, o Senhor, ele entra com providência na tua vida. E ali, meu amado irmão, a respeito de tudo que nós temos feito, nós precisamos entender, Senhor, quem pega a minha vida, quem pega a tua vida, e ele faz com que nós sejamos melhores do que somos. Mas, mesmo estando nessa condição, a gente tem que ter o reconhecimento. Fala assim: eu quero entrar dentro da tua casa, eu quero verdadeiramente deixar o Senhor fazer toda a diferença na minha vida. Aí a gente olha, eu já vi pregadores falarem a respeito de Davi e de Saul, que ambos pecaram diante do Senhor, e todos os dois poderiam ser perdoados. Mas Saul, a cada vez que ele cometia um pecado, ele falava que estava favorecendo a Deus. Ele falava assim: olha, Senhor, eu na realidade não matei Agag, não matei os bois, as vacas, porque Agag, o rei, ele pode servir como moeda de troca. E o gado, nós tiramos o gado, o melhor do gado, para sacrificar ao Senhor. E o Senhor vira para Saul e fala assim: tu és um desobediente, porque eu não me agrado de sacrifícios, antes eu me agrado do arrependimento. Então, arrepender é melhor do que sacrificar. Então ele fala, aleluia, com Saul desse jeito. E a gente olha, amados irmãos, quando Davi peca e ele é ali pego no seu pecado, e ele vê que ele errou severamente, ele cai com a boca no pó, ele começa a orar, ele rasga as suas vestes, ele coloca cinza sobre a sua cabeça, e ele começa a falar com Deus, e Deus fala: eu já te perdoei, mas as consequências do teu pecado ficam. A gente precisa entender, amados irmãos, se nós fôssemos olhar para Davi e falar: Davi, olha, você não tem mais oportunidade de entrar dentro da casa do Senhor. Imagina o que seria de Davi. Quando a gente olha para dentro de nós, que nós aceitamos Jesus, e aí no decorrer da caminhada a gente comete um deslize. Às vezes, amados irmãos,
é difícil um homem que está caminhando na palavra do Senhor, uma mulher que está caminhando na palavra do Senhor, a respeito de um mau pensamento, porque a gente olha, segundo a palavra do Senhor diz, você olhou, pecou. Você cobiçou, pecou. A gente precisa entender que o Senhor fala, aquele que não está comigo, ele está contra mim, aquele que não ajunta comigo, ele espalha. Ele condena a inveja, ele condena muitas outras coisas. A maledicência, o que é maledicência? Falar mal dos outros. O Senhor condena isso, e mais o crente faz é isso. Se nós olharmos para essas coisas, a gente não poderia estar dentro da casa do Senhor, mas o Senhor ele tem nos perdoado a cada dia. O Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia. A gente olha para Jeremias, Jeremias fala, amados irmãos, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos, nós seríamos destruídos. Então nós precisamos aprender também a cuidar daquelas pessoas que estão cheias de carrapicho. Quando falo de carrapicho, nós estamos falando de pecado. Diz a palavra do Senhor, segundo os estudiosos, amados irmãos, que o pastor de ovelhas, ele andava, amados irmãos, com o óleo na sua bolsa, para colocar no ouvido das ovelhas, porque as ovelhas, quando tinha mosquito nos seus ouvidos, ela não pastava e não dava lã, ela não dava o leite, porque ela ficava mais se defendendo do mosquito, balançando as orelhas, do que se alimentando. Ele colocava o óleo no ouvido da ovelha para que aqueles bichos não botassem ovos ali, não tivesse bicho na orelha das ovelhas. Ele colocava, amados irmãos, ele passava o pente na lã para tirar o carrapicho, porque a ovelha que tem a lã toda embolada, a lã daquela ovelha, ela é mais barata, mas a lã da ovelha que está realmente toda direitinha, aquela lã é mais cara. Então a gente precisa entender que o Senhor ele está tirando os carrapichos. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos dar a trabalhar ao Senhor, a instruir conforme Ele tem nos instruído, para levar mais pessoas ao reino de Deus. Mas o que tem acontecido é impedimentos. Pessoas querem entrar de qualquer maneira, e conforme os escribas, o Senhor condena as atitudes deles. Essa atitude de muitas pessoas tem sido como escribas e fariseus. Tem muitas pessoas que querem ficar de qualquer maneira, atando feixes pesados às outras pessoas, e elas mesmas não querem se esforçar. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, saber que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Esforço de quem? De nós que temos o conhecimento da palavra do Senhor, nós que somos maduros na fé, porque o Senhor, Ele teve piedade de nós, o Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos trouxe até onde nós estamos nessa noite. Então nós precisamos ter paciência com as pessoas que estão chegando, com as pessoas que estão vindo. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar. Assim conforme eu comecei a oração nesta noite, comecei a pregação, nós precisamos orar nesse sentido. Eu peço aos amados irmãos encarecidamente que todos os dias nós venhamos estar aí buscando Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, para que nós estejamos trazendo o Senhor para junto de nós, e nós estejamos fazendo com que nós mesmos estejamos aí com as armaduras de Deus, para que nós possamos vencer esse dia mau, para que nós venhamos vencer esses principados e potestades, que muitas vezes têm se levantado. E a gente olha, amados irmãos, quantas situações nós temos trabalhado muito, e o Senhor tem falado que nós temos trabalhado, mas nós temos colhido pouco. Nós precisamos colher mais. Aleluia. Nós precisamos nos esforçar e trazer Deus para dentro de nós. Quantas empreitadas, amados irmãos, nós estamos aí. A missionária Diva estava conversando comigo essa manhã, né? Também o Diácono William também se esforçou muito hoje, mas a gente vê o inimigo de nossas almas tem atravessado o caminho e tem falado assim: olha, eu tenho impedido essas almas de chegar a esta casa. E a gente precisa orar, a gente precisa clamar que isso é impedimento de Satanás, impedimento do inimigo.
E a gente precisa começar a clamar, a gente precisa consagrar esse lugar, a gente precisa falar com Deus, porque verdadeiramente, que luta, amados irmãos, que situação difícil. Diz o diácono Willa que deixou lá o dinheiro do Uber, falou assim: olha, o pessoal vai vir. E ele chegou assim, agora falando veio. Isso é impedimento, isso é luta que nós temos travado. Nós precisamos então clamar ao Senhor. Nós precisamos falar com Deus. Deus, olha, nós precisamos que o Senhor venha como o grande general de batalha, esteja dissipando, colocando por terra todo impedimento. E parece, amados irmãos, e a gente pode até verdadeiramente, nós não temos visto com os nossos próprios olhos, mas a gente tem aí a palavra que a gente costuma falar sempre, que Geazi, ele acorda de manhã, ele vê o grande exército assírio cercando Eliseu. E a gente precisa, amados irmãos, clamar a Deus, falar a Deus, esteja desbaratando esse exército inimigo que tem se levantado contra nós. Diz a palavra do Senhor que Daniel, ele ora por 21 dias, amados irmãos, e diz que Satanás se opôs no caminho da resposta de Daniel. Olha para ver, um homem que orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém, diz agora que Satanás se opõe a respeito da resposta que ele está recebendo de Deus. Já imaginou isso? E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos clamando, nós estamos trazendo uma palavra abençoadíssima, mas Satanás, ele tem se oposto, ele tem se colocado aí entre meio a essa situação. Mas nós precisamos orar, nós precisamos clamar e falar: olha, tu está derrotado, tu já foi vencido ali na cruz do Calvário pelo nosso Deus. E nós precisamos, amados irmãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, nós temos te servido, nós temos te buscado, e nós vamos vencer, nós já vencemos, nós somos mais que vencedores. Então, conforme nós temos visto, amados irmãos, aqui acontecer, parece que, não sei se você sabe, parece que as coisas, não sei se você já viu nessa situação, parece que as coisas para a gente são muito mais difíceis. Nunca é fácil, é mais difícil. Quantas pessoas, amados irmãos, na hora da situação difícil, na hora que estava no vale da sombra da morte, clamou por socorro, e nós, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levantamos em socorro daquela pessoa, mas na hora que apanharam servido, resolveram estar recebendo de outros e não da gente, e não ficar com a gente. A gente precisa então clamar ao Senhor, a gente precisa falar com Deus, a gente precisa colocar o nosso coração do Senhor. É o que tem acontecido, amados irmãos. Quantos que estão no meio de nós e tragam confusão para que veja essa obra ela verdadeiramente cair em desgraça. Mas nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar clamando, nós precisamos falar com o nosso Deus. Deus, nós não desistiremos. E a gente tem uma palavra e ela é rema, né? Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, nessa terra de nossa aflição, Deus vai nos fazer crescer. Deus vai fazer com que nós venhamos ultrapassar esses obstáculos. Assim conforme nós olhamos, aleluia, para os apóstolos, né, quando estavam presos, eles começaram a louvar, clamar a Deus, quando houve um grande terremoto e abalou os alicerces da prisão, e as algemas caíram, as cadeias que estavam em seus pés, elas quebraram, e a gente precisa clamar a Deus para que esse impedimento, essa situação que tem se levantado contra essa igreja, ela venha cair por terra. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando aí essa palavra que nós temos buscado, nós temos olhado para ela, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos levantar
como nação santa, como povo de Deus, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer toda a diferença. Porque, meu amado irmão, minha amada irmã, quando a gente olha para a palavra e a gente quer trazer uma palavra rema, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, o inimigo de nossas almas não quer. De maneira nenhuma, mas nós vamos, em nome de Jesus Cristo, vencer. Nós vamos colocar a nossa vida no altar conforme temos colocado, para que Deus esteja aí nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades. Nós precisamos, em nome de Jesus, estar aí nos firmando em oração, em nome de Jesus. Quem está junto aí com o pastor Carlos, dá um amém, dá um glória a Deus, para a gente estar aí verdadeiramente louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estive lá na igreja de Corumbaú hoje, e eu peço aos amados irmãos, aquele que estiver à disposição para a semana que vem, nós estamos juntos lá. Hoje é 17 com 7, 24, dia 24, nós estaremos novamente retornando a Corumbaú. E quem tiver aí e quiser ir junto com o pastor Carlos, nós estaremos indo para nós estarmos ali, ajudando naquela obra. Hoje foi uma bênção. E Deus tem aí feito toda a diferença nas nossas vidas, amém? Então eu quero orar neste momento, eu quero te convidar à oração. Eu vou estar me apegando na palavra que eu disse aos amados irmãos, e quero que os amados irmãos estejam pegando também junto com o pastor Carlos. Nós não vamos desistir do Salmo 91 e dessa palavra que está em Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, amém? Fiquemos de pé, vamos nós todos está clamando ao Senhor e buscando ao Senhor para que Ele esteja se levantando aí em nós, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Diz, aleluia, a palavra do Senhor, a segurança daqueles que se refugiam em Deus, que nós venhamos nos refugiar, aleluia, nesse Deus maravilhoso nesta noite, em nome de Jesus, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerá, aleluia, não temerás espanto noturno, nem certo que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás as recompensas dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glórias a Deus. Efésios, aleluia, 6. Maravilhoso és tu, ó Senhor. Maravilhoso é tu que tem, aleluia, guardado os teus filhos, as tuas filhas e feito toda a diferença. Versículo 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, reveste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém e amém. Amém? Que Deus esteja aí, aleluia, combatendo junto conosco, aleluia, através do Espírito Santo, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, vencer, aleluia, todos os dardos inflamados, aleluia, do maligno. Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite, nós te agradecemos porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, clamando ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com poder e grande glória na vida de cada amado irmão, de cada amada irmã, Senhor Deus, nos fortalecendo, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, guarda-nos, ó Pai, atrás da cruz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, tem a semana toda pela frente, ó Pai, a começar, Senhor Deus, por esse momento agora, que nós iremos, ó Pai, aleluia, está levando, ó Pai, aleluia, glórias a Deus, ó Deus de Israel, o Ilha, Senhor Deus, a Elane, Senhor Deus, para casa, Senhor Deus, ó Deus de Israel, o momento vermelho lá, Senhor, glórias a Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, indo na frente, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, aleluia, o caminho, Senhor Deus, a qual nós devemos percorrer. Ah, Deus, tira, Senhor Deus, todo impedimento, ó Pai, tudo que não procede de Ti, Senhor Deus, cega, Senhor Deus, aleluia, os opressores, ó Pai, cega, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, aqueles que querem o nosso mal. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desvia de nós, ó Pai, aleluia, aquilo que não procede do Senhor. Esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, que tem orado, Senhor Deus, que tem clamado, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar sendo blindados, ó Pai, pois o Senhor, ó Pai, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso porto seguro, ó Pai, quando o Senhor Deus salmista diz, Senhor Deus, aleluia, olho para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós, aleluia, te pedimos, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, está sendo, Senhor Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo, restaurados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de toda doença, Senhor Deus, que acometeu, Senhor Deus, o teu servo, a tua serva. Ah, Deus, traz a cura, Senhor Deus, traz um milagre. Ah, Deus, venha com o teu sobrenatural. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, visita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com mão potente, ó Pai, aleluia, o teu servo que está em casa, a tua serva que está em casa, Senhor Deus, aqueles que estão aqui conosco, ó Pai, aleluia, aqueles, ó Pai, que têm clamado, Deus, que têm chorado, ó Pai, que têm colocado diante do Senhor, ó Pai, aleluia, as suas dificuldades, ó Pai, na área da saúde, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantas mulheres, ó Pai, têm visto, ó Pai, seu seio inchar, quantos homens, ó Pai, têm, Senhor Deus, olhado, Senhor Deus, para a sua situação de câncer, Senhor Deus, de próstata, Pai, ah, Deus, e tem falado com o Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, estão com problemas, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, de pressão alta. Quantas pessoas, ó Pai, estão com problemas, ó Pai, da diabetes. Quantas pessoas, ó Pai, com problemas reumáticos. Quantas pessoas, ó Deus, com problemas, ó Pai, aleluia, do coração. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor, nós te pedimos, ó Deus, aleluia, que as tuas mãos potentes estejam alcançando, Pai, os teus filhos e as tuas filhas. Nós clamamos, ó Pai, para que haja, Senhor Deus, milagres, Senhor Deus. Nós clamamos para que haja cura, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha, Senhor Deus, com o teu poder, com a tua unção, ó Pai. Toca em nós, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor Deus,
aleluia, Senhor Deus, foi lhe dado todo o poder no céu e na terra, aleluia, o Senhor deu poder, Senhor Deus, para os teus filhos, ó Pai, pisarem, aleluia, em serpentes, expulsarem demônios, ó Pai, aleluia, se comerem, Senhor Deus, os teus filhos alguma coisa mortífera, não lhes farão dano, ó Pai, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, nós te pedimos, ó Pai, porque sabemos que diz o salmista, do Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude, ó Pai, Deus, não há impedimento, Senhor Deus, para aqueles que andam na luz, aleluia, para aqueles que são sal da terra e luz do mundo, assim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos moldando, Senhor Deus, de acordo, Senhor Deus, aleluia, com o teu querer. Deus amado, esteja, Senhor Deus, entrando com providência, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, do amado irmão, Senhor Deus, que tem clamado ao Senhor pelo pão de cada dia, Senhor Deus, por uma porta aberta, Senhor Deus, Deus tem clamado ao Senhor, ó Pai, para levar, Senhor Deus, o pão cotidiano, Senhor Deus, para dentro do seu lar, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, assim nós te pedimos, ó Pai, seja conosco, ó Pai, nos fortaleça, seja conosco, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que jamais o teu Espírito Santo, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, se ausentar de nós, ó Pai, mas que possamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, ter por revelação, Senhor Deus, aleluia, da tua graça, Senhor Deus, a presença santa do Senhor, a presença santa do teu Santo Espírito, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, Pai amado, nós temos orado, Senhor, aleluia, Senhor Deus, o Salmo 91, assim, Pai amado, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor envia, Senhor Deus, os teus anjos, Senhor Deus, a estarem, Senhor Deus, acampados ao nosso redor. A tua palavra diz, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que nós estejamos revestidos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de toda a tua palavra, Senhor Deus, da couraça da justiça, Senhor Deus, do capacete da salvação, ó Pai, da espada do Espírito, ó Pai, calçados os pés, Senhor Deus, com a preparação do Evangelho da paz, assim, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, visita, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos dando a semana abençoada, toma, Senhor Deus, a nossa comunidade, Pai, toma a cascadura nas tuas mãos, ó Pai, toma as regiões adjacentes, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, toma, Senhor Deus, cada beco, ó Pai, toma cada viela, Senhor Deus, toma em nome de Jesus Cristo, ó Pai, os nossos amados, ó Pai, aleluia, vizinhos, ó Pai, toma, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, toda a população, ó Pai, blinda, Senhor Deus, os seus lares, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que haja segurança, Senhor Deus, enquanto, Senhor Deus, os seus filhos dormem, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pois o Senhor tem liberdade, Pai, de ir, Senhor, de vir, assim, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, com poder e grande glória, assim, Senhor Deus, nós, aleluia, dizemos, ó Pai, que nós estamos, ó Pai, contando com o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, todos os dias de nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, amém? Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui, por causa disso, eu e minha casa, operando Deus, Maranata, dê a salva de palmas para o Senhor Jesus, amém.